Som? Tá certo? Então me dá sinal aí, por favor. Boa noite, a paz a todos. Desculpem o atraso, mas nós vamos começar a nossa aula 3. E eu gostaria de falar para o pessoal que está na internet, também pedir desculpas pelo atraso, e pedir para vocês verem se o som e a imagem está bom, para vocês colocarem aí nos comentários, para que não aconteça igual aconteceu na aula 1 e na 2, que a gente começou o vídeo com o som muito baixo. Eu peço que vocês coloquem, eu não tenho acesso aos comentários, mas a equipe da mídia está vendo para mim, para deixar tudo certinho, para vocês poderem participar também dessa aula com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês. Então, vamos lá. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Só curve a cabeça de vocês e vamos apresentar mais uma vez essa aula ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, desejosos, meu Deus, de conhecer da Tua palavra, Senhor, porque sabemos, meu Deus, a necessidade de termos o conhecimento dela, meu Pai. Toma a direção desta aula, que tudo que for falado aqui, meu Deus, venha a ser dirigido pelo Teu Espírito, que corações possam se abrir, meu Deus, que o entendimento venha a ser, meu Deus, segundo o Teu querer, meu Pai, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, porque não estamos aqui, meu Deus, para a glória de homens, mas para a Tua, meu Pai. E essa, meu Deus, é a Tua palavra, e o coração de cada um aqui está se movendo no desejo de aprender de Ti. Amém, Senhor, nós te agradecemos, graças a Deus. Amém, vamos começar? Então, vamos lá. Vamos pegar nosso estudo do Apocalipse, aula 3. Semana passada, a gente já leu, né, o Apocalipse no capítulo 5. Só que hoje eu quero mostrar para vocês as imagens que eu falei que eu ia mostrar, né? Porque na semana passada eu não trouxe. Então, a gente só vai recapitular mesmo as imagens, tá? Que eu considero importante para que aqueles que nunca viram venham entender. Então, versículo 5, por favor, do Apocalipse 5, Edu, por gentileza. Eu acho que, na realidade, volta, acho que é o versículo 3, está faltando aqui. Dá uma olhadinha no versículo 3. Põe no 4. Isso. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Então, é o 4, está faltando aqui no estudo, se vocês quiserem anotar, mas é mais para mostrar as imagens, porque a gente já estudou sobre isso, né? Eu falei para vocês que não é livro, né, que é pergaminho, e eu quero mostrar para vocês como que é a imagem de um pergaminho e como ele fica, né, quando ele está selado. Põe a primeira imagem para mim, por favor, Eduardo. Um pergaminho. Esse é um pergaminho. Então, não é um livro, é um pergaminho, certo? Para quem ainda não tinha tido acesso a ver como que é um pergaminho, é desse jeito. Então, é um pergaminho enrolado com selos, né? Põe a outra imagem, por favor, Eduardo. Assim, 7 selos, fechando o pergaminho, que no caso é o pergaminho citado, que é aquele que só o Senhor Jesus pode abrir, né? E para que aconteça desses pergaminhos ser aberto, como eu expliquei na semana passada, só quebrando os selos. Como é que a gente vai ter acesso aos últimos 7 anos que estão na profecia? Só quebrando o selo. Então, isso significa que os selos não estão dentro do período dos 7 anos, eles estão para o lado de fora, dá para ver bem ali, né? Então, por favor, Edu, versículo 5 agora, para a gente continuar. Todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, o Senhor Jesus é que pode abrir o livro. Põe para mim, Edu, a terceira imagem, por favor, que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Leão de Judá, esse era o símbolo da tribo de Judá na época do Senhor Jesus, certo? Ó, o leão de Judá é um símbolo nacional e cultural judaico, tradicionalmente considerado o símbolo da tribo de israelita de Judá. Segundo a Torá, a tribo consiste nos descendentes de Judá, o 4º filho de Jacó. Então, o Senhor Jesus é um descendente da tribo de Judá, certo? Por isso é o leão da tribo de Judá. Põe a outra imagem, por favor, Edu. Não, volta. Não é essa ainda, não. Não tem mais uma? Tem sim.
Qual a outra? Peraí, gente. Qual a outra imagem que está aí? A gente fez tudo correndo. Só daquela lá mesmo? Ah, então tá. Então volta. Eu vou explicar para eles. Pode voltar. Então tá. Vamos lá para o Isaías 11, 1 e 2. Isaías 11, ó. Aqui é a passagem que fala sobre ele ser da descendência de Davi, ó. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Jessé era o pai de Davi, certo? Então está dizendo para nós que o rebento, aquele que nasce da raiz de Davi, que é o Senhor Jesus, vem da tribo de Judá. Agora coloca para mim, Edu, versículo 6 de Apocalipse, no capítulo 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Eu já expliquei, né? Agora eu quero mostrar para vocês. Põe agora para mim em João 1, 29. Por favor, Eduardo. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Senhor Jesus, como está dizendo aqui, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Agora, versículo 9, por favor, Eduardo, de Apocalipse 5. Aqui a gente só vai passar para mostrar as imagens, tá? Depois a gente vai entrar na parte nova do estudo. Então, vamos lá. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Coloca para mim, filho, por favor, Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Aí coloca para mim no 28 agora, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o guardam para a salvação. Então, o Senhor Jesus deu o sangue dele, porque sem sangue não há purificação de pecados, né? Ele foi a nossa redenção, a nossa purificação de pecados. E também, aqui está falando para nós, que ele vai aparecer de novo, sem pecado, e vai trazer a salvação para nós também. Né? Então, a gente encerrou aqui o 5, eu queria só mostrar para vocês isso. A gente vai começar agora no capítulo 6 de Apocalipse. Agora é parte nova, a gente vai começar a ler. Por favor, Edu, versículo 1 do capítulo 6, vamos começar. Vamos entrar nos selos agora, hein? Vamos lá. O primeiro selo sendo aberto. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: Vem. Continua, por favor. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Alguém já ouviu falar o que pode representar esse cavalo branco? Algum de vocês já ouviu falar? Se vocês já ouviram, levante a mãozinha e fale, gente. Já ouviram? Nunca? Ninguém ouviu falar aqui? Não, a interpretação que muitos dão para este cavalo branco é que ele é o anticristo. Mas ele não é o anticristo, e a gente vai mostrar na Bíblia que não é o anticristo, tá? Então, vamos continuar. Branco, vamos entender aqui. O que seria esse branco? Branco é a cor do quê? Da medicina, da farmácia. A gente começou a falar sobre esse assunto e é interessante, né? Porque a gente vai entrar nesse assunto aqui e vocês vão ver o quanto isso é ligado com o final dos tempos. Então, ele é a cor, o branco é a cor da medicina, a cor da farmácia, certo? Então, vamos prestar atenção para vocês entenderem. Coloca para mim, por favor, o símbolo da farmácia. Agora é o símbolo da farmácia. Farmácia. O que é aquilo ali que está em volta daquela taça? E a gente sabe o que significa cobra, não sabe? O que significa cobra? Quem sabe?
Quem é a serpente? Traiçoeira. Mas quem é a serpente da Bíblia, não é Satanás? Então, por que colocaram uma serpente naquela taça ali para ser o símbolo da farmácia? Não é algo estranho? Mas a gente vai entender aqui na Bíblia o quanto, né, a gente é enganado nesse mundo, por incrível que pareça. Então, vamos lá. Apocalipse 18, 23. Vocês vão entender agora. A gente vai adiantar só para mostrar um versículo do 18, porque a gente, quando estiver lá, eu vou explicar com mais detalhes. Olha lá. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Vocês estão vendo aqui essa palavra? Então, as nações foram seduzidas ou enganadas pela sua feitiçaria. Eu vou mostrar para vocês o significado dessa palavra aqui no grego, o que realmente essa palavra significa, tá? Por favor, Edu, põe para mim a imagem. Ó. Farmaqueia. Farmaqueia é o quê? Farmácia, exatamente. E o que é a tradução que está dizendo para nós aqui, ó? Aqui, ó. Aqui é a passagem de lá, ó. Grandes da terra, porque por a tua feitiçaria de vocês. É a mesma passagem que eu estava lendo, tá? Aqui, ó. Feitiçaria. Farmaqueia. Então, essa palavra que foi traduzida para feitiçaria, ela, na realidade, é a mesma palavra que a gente conhece hoje como farmácia. Farmaqueia, tá? Põe a outra imagem para mim, por favor, Edu. Vamos ver se... Aqui, ó, farmácia, farmaqueia. A palavra está dizendo aqui para nós, feitiçaria, inimizade, idolatria, bruxaria. Em várias passagens bíblicas, essa farmaqueia é usada. A gente vai entender o que isso significa, tá? Pode deixar aí nessa imagem mesmo. Eu vou explicar para vocês, eu vou tentar ser o mais didática possível, mas com as palavras devagar, porque senão a nossa live cai. Porque é complicado falar sobre isso, entendeu? Essa palavra, farmaqueia, que significa nossa farmácia, por que eles usavam a tradução para feitiçaria? Porque no passado, como hoje também, né, mas no passado, como é que eram feitos os remédios? Eles usavam plantas, né? Eles usavam produtos que pudessem fazer com que... Manipulavam produtos que pudessem trazer a cura, certo? Mas qual é a diferença de um remédio para um veneno? Quem sabe me dizer? Não só o efeito, como a quantidade. Porque se você pegar um remédio que te cura, né, e tomar ele em excesso, o que acontece com você? Você morre. Então, a diferença de um remédio para um veneno é a quantidade. Então, essa palavra, ela era tida no passado com aqueles que manipulavam esses tipos de produtos, de plantas, né, como algo que era como uma feitiçaria. Por quê? Porque aquilo fazia com que as pessoas recebessem cura, mas também podiam prejudicar as pessoas. E o que isso quer dizer? O que a Bíblia está querendo nos dizer? Que a gente não pode ir na farmácia comprar remédio, que a gente não pode ir no médico para passar no médico? Não é isso. Ela está dizendo para nós que, infelizmente, assim como várias coisas que nós vivemos no mundo, o diabo, ele usa aquilo que a gente tem para trazer o engano para as nossas vidas. Então, é algo que todo mundo confia, né? As pessoas confiam nos médicos, confiam nas farmácias, confiam nos remédios, confiam não posso falar a palavra, deixa eu pensar aqui, gente, espera aí, senão minha live cai. Eu já perdi um canal por causa disso, de falar sobre esse assunto, tá? É difícil. A gente não pode falar sobre certas coisas. Aquilo que foi usado quando a gente teve a pandemia, né? Que as pessoas tomaram, então. Isso também, digamos assim, é uma forma que tem sido usada muito para trazer para as pessoas, faz bem? Sim, em muitos casos faz, mas também faz mal. E aonde isso é muito testado? Não sei se vocês já ouviram falar. A África, ela é um país onde é testado muito medicamento, muitas soluções dessas que eu falei para vocês agora, que eu não posso falar o nome. Por quê? Porque lá eles conseguem testar, as pessoas são simples, são pobres, e eles levam essas coisas para testar lá, para ver o que vai acontecer com aquilo, tá? E o que eu quero dizer para vocês com relação... Exatamente.
os danos colaterais, para ver se eles são o suficientes como eles querem, né? Porque muitas vezes eles não querem que o remédio cure, eles vão manipular situações para que as pessoas venham usar e aquilo não vá fazer bem. Tem que tomar cuidado com as palavras. Mas vocês estão entendendo, né? Então, né? Então o que se volta para o Apocalipse 1? Volta lá. Aliás, 6:1. Aliás, é 6:1, né? Isso. Então, esse cavalo branco que a gente está vendo aqui no primeiro selo, o que na realidade ele é? Ele é a peste, ou a praga, ou a enfermidade, entendeu? E a gente viu isso acontecer agora há pouco tempo, né? Uma coisa que nunca tinha acontecido. Já teve muitas doenças no mundo, muitas pragas. Teve a peste negra, teve a peste bubônica. Se vocês estudarem, vocês vão ver que tiveram muitas pragas no mundo, que exterminaram muitas pessoas. Mas como aconteceu agora, nesse período que a gente viu aí há poucos anos atrás, nunca tinha acontecido, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês, biblicamente falando, que este cavalo branco, ele é a peste, ou a praga, ou a enfermidade. Tá? Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer aqui, porque eu queria falar para vocês com as palavras que eu devia falar, mas porque está sendo transmitido eu não posso, entendeu? É complicado. A gente é proibido de falar algumas coisas, a plataforma não permite, mas vocês entenderam, né? Então tá, vamos continuar, vamos para o segundo selo agora, Edu, por favor. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Continua. E saiu outro cavalo, o vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Esse aqui é o segundo selo. Muitos dizem que esse selo vermelho, é porque vocês não têm muito conhecimento, então é bom que vocês estão aprendendo tudo agora, é o selo da guerra. Mas, na realidade, ele não é o selo da guerra. Ele é o selo da tirada de paz na terra. Não é o que está dizendo para nós ali? Então, o primeiro selo, ele foi quebrado quando iniciou este problema que a gente teve, final de 2019, que vocês sabem que todos nós vivemos. Ali estava acontecendo o quê? A quebrada do primeiro selo. Isso significa que o selo acabou? Não. O selo ele é quebrado e ele começa a se desenrolar por dentro do tempo. Isso significa que, daquele período que nós vivemos para cá, a gente tem visto outras pestes se manifestar e ainda vão existir mais daqui para frente. Por quê? Porque este selo ele inaugurou um momento em que, infelizmente, a Terra começa a ver essas coisas se manifestarem. Então, ele quebrou o selo e o selo começa a se desenrolar. Entendeu? Como as dores de parto. Eu não falei para vocês, a gente leu Mateus 24 na semana passada, que era o início das dores de parto, que as dores de parto eram os selos. Não falei isso para vocês? E o que acontece quando uma mulher começa a ter dor de parto? Quem já teve filho normal aqui? Começa as contrações. Mas as contrações, elas são como? Elas começam com um tempo maior. Dá a contração, aí tem um tempo, dá outra contração. E conforme vai passando, vai diminuindo o tempo e aumentando a contração, não é isso? É a mesma coisa que a gente vê acontecendo aqui. Conforme for passando o tempo, vai diminuindo o tempo e vai aumentando as contrações. Então, é por isso que o primeiro selo se abriu e agora ele está se desenrolando. Significa que não acabou ainda, certo? Mas aí a gente vê o segundo selo. O segundo selo também já se abriu, certo? Por quê? Porque o segundo selo é a tirada de paz na terra, que eu expliquei para vocês na semana passada. Guerras, rumores de guerras, confusões entre as nações, né, que a gente leu em Mateus 24. Inclusive, eu coloquei aqui os versículos aqui, depois eu vou explicando com calma. E o que acontece? Essa tirada de paz na terra significa justamente esse aumento, né, das guerras. A gente está vendo isso acontecer? Vocês acompanharam que agora estourou a guerra da Índia com o Paquistão? E está feia a coisa lá. E os dois países são países que têm bombas nucleares. E está um ameaçando o outro lá. Então, a gente vive agora, tipo, sem saber o que acontece amanhã. Começou também o período deste selo que já foi quebrado e está se desenrolando. E o que significa essa grande espada? Essa grande espada, ela significa, sim, uma guerra. Uma guerra específica, que é justamente aquilo que a gente está vendo aí, que está se apontando para nós, que qualquer hora pode acontecer, que é justamente a terceira G do mundo. Já teve a primeira, já teve a segunda, e essa grande espada, ela é essa representação.
Mateus 24:6 é que fala sobre essa tirada de paz na terra. Põe lá Mateus 24:6, por favor, Edu, só para a gente ler o versículo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, ou seja, iniciou um período em que a gente já está vendo se desenrolar. E outra coisa, não é só a falta de paz na terra, não é só as guerras. Se vocês pararem para pensar, depois que começou a problemática de 2019, né, o que aconteceu com o ser humano? Vocês pararam para observar como as pessoas perderam a sua paz? Como as pessoas estão muito mais nervosas, muito mais revoltadas, muito mais agressivas. A gente está vendo coisas acontecer também no cotidiano, entre as famílias, que estão sendo mesmo complicadas. Simplesmente as pessoas estão indo umas contra as outras dentro da sua própria família. Então, essa tirada de paz na terra que se iniciou também, depois que quebrou o primeiro selo, aí quebrou o segundo selo, a gente está vendo se desenrolar aqui no nosso cotidiano. A gente consegue ver isso nitidamente, porque as pessoas mesmo que não têm nenhum conhecimento da palavra percebem que o mundo está estranho. Né? Não sei se vocês conversam com pessoas, mas às vezes a gente vai na padaria, no mercado, e está conversando, as pessoas falam, não, está tudo muito estranho, está uma coisa esquisita acontecendo, as pessoas estão nervosas, o mundo está esquisito, e as pessoas percebem. Por quê? Porque já começou o tempo destas dores de partos para chegar nos finais dos tempos. Vamos continuar, agora volta para o Apocalipse 6, por favor, coloca no terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Continua, por favor. E ouvi uma como voz no meio das 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Esse selo aqui também é conhecido pelas interpretações aí de estudos de muitos anos, que é o selo da fome. Mas também não é o selo da fome. Ele está dizendo para nós que selo é esse. Ele está dizendo para nós que é o selo da caristia, né, ó, uma medida de trigo por 1 denário, e da escassez. Então, quando existe escassez de alimento, o que acontece com os alimentos? Eles aumentam de preço. Então, é a caristia e a escassez. Então, o selo também já foi quebrado. Tem fome na terra? Depois que começou a problemática, vocês perceberam que isso aumentou? Então, já quebrou o selo e começou também a se desenrolar as dores de parto desse selo. Então, significa que este acontecimento aqui de caristia e fome também vai aumentar. Então, a gente está vendo a coisa se desenrolando. Vocês estão conseguindo me entender, né? Então, tá bom. Eu deixei uns versículos aqui sobre a espada, para vocês verem que espada é guerra. Eu gostaria de abrir, porque a gente já passou, mas eu gostaria de abrir. Jeremias 50, 35, Du, por favor. Porque falar só que a espada é a guerra, eu falei, mas eu vou mostrar para vocês como a Bíblia, sim, entende que espada é uma guerra específica. Então, vamos lá. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. Então, era uma guerra que estava sendo dita aqui. 1 Samuel 17, 47, Eduardo, por favor. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então, a Bíblia, ela nos mostra que a espada é uma guerra. E aquela espada grande, que está citada ali, ela é a guerra que está aí despontando para nós. Quando ela vai acontecer? Não sei. Mas que a gente está vendo que a coisa tem aumentado, que a coisa tem se intensificado, isso a gente está vendo. A gente não sabe quanto tempo isso vai ser enrolado ainda. Começou a guerra da Ucrânia, foi acho que 2022, né, se eu não me engano, e aí começou. Ucrânia, Rússia, aí daqui a pouco Israel, com os terroristas, que eu não posso falar o nome, e aí agora Paquistão, e China, e Estados Unidos, e começa não sei o quê, e Taiwan. Então, a gente vê que está se desenrolando as coisas, elas estão aumentando. E a gente está vendo que, qualquer momento, pode estourar essa terceira G, que a gente não espera, mas que, infelizmente, a Bíblia fala que vai acontecer. Tá bom? Então,
Deixa eu ver se eu já... Azeite e vinho. O versículo final, coloca no versículo 5 de novo, por favor, Eduardo, do capítulo 6. Coloca no 7, no 6. Isso. Ó. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui está falando para nós que a cevada ficou cara, está tudo caro, mas está aqui falando, não danifiqueis o azeite e o vinho. O que significa azeite e vinho? Quem sabe me dizer? Biblicamente falando, né? Vocês sabem me dizer? Vocês são tímidos, né? Vocês têm medo de errar, né? Vamos lá. Azeite e vinho. A Bíblia fala que a igreja, o azeite e o vinho representam a igreja, certo? Deixa eu achar aqui que eu me perdi, gente, onde eu estava lendo. Aqui, achei. Azeite representa, eu achei aqui, ó, o Espírito Santo. A senhora está aí acompanhando, né? E o vinho, o sangue de Jesus. Então, o Espírito Santo é o azeite e o sangue de Jesus é o vinho. Então, isso representa o quê? A igreja. Então, está dizendo para nós ali, ó, e não danifiqueis a minha igreja. Então, isso significa que dentro dos selos a igreja está aqui na terra, certo? E que o Senhor vai ser com a igreja, mesmo no meio da escassez e da carestia. Ou seja, a carestia e a escassez que gera a fome e que vai aumentar, ela não vai danificar a igreja dele, certo? Vamos ver se é isso mesmo. Vinho. Aliás, azeite. Lucas 12, 35. Põe no Lucas 12, 35, por favor. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Bom, a gente sabe que a candeia ou a lamparina, ela é alimentada pelo quê? Pelo azeite. É o azeite que dá o fogo. E a Bíblia diz que o azeite, que é a representação do fogo do Espírito Santo, está dentro de quem? Da igreja, certo? Agora coloque em Salmos 119, 105. Eu gosto dessa passagem, gente, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a lâmpada, ela é alimentada pelo Espírito Santo, que é a luz para os nossos caminhos. Então, está dizendo que a palavra de Deus, que é a candeia, ou que é a lâmpada, ela precisa que o Espírito Santo traga a iluminação da revelação para que ela seja luz para os nossos caminhos. Então, a gente está vendo que o azeite e o vinho é o símbolo da igreja. E a igreja não é danificada neste momento. Então, a gente tem que crer no que o Senhor está nos falando, certo? Está tudo descrito, a gente só precisa compreender, certo? Então, vamos continuar. Por gentileza, coloca para mim no vinho agora. Mateus 26, 26 e 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Continua. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Continua mais um, por favor. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, nós vemos que a igreja é a representação do sangue, do azeite, né, e do vinho, o sangue e o Espírito Santo. Tá, versículo 7 agora de Apocalipse 6. Por favor, Eduardo. Vocês estão entendendo? Vocês têm alguma dúvida? Estão entendendo, né? Está simples, vocês estão conseguindo compreender. Porque a gente está começando com uma parte mais difícil, que é os selos. Quando chegar na semana que vem, então, gente, meu Deus do céu. Mas vocês vão entender, porque eu vou procurar ser o mais simples possível para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Agora é o quarto selo. Agora a gente vai ver aqui algo que vai mostrar para nós aquilo que eu estava falando para vocês. Vamos lá. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Continua, por favor. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. Então, este cavalo amarelo está com uma tradução equivocada. O cavalo não é amarelo. O cavalo é esverdeado ou pálido, cor de morte. Nós vamos ver isso está na tradução. A palavra usada no grego ali para amarelo é chloros. E chloros significa pálido ou esverdeado. Coloca a imagem para mim, por favor, Eduardo. Qual a origem do nome cloro? Cloro foi descoberto em 1774 em
Uppsala, na Suécia, pelo químico sueco Carl, não sei ler inglês, tá, gente? Então, o nome cloro deriva do grego chloros, que significa verde pálido. Põe outra imagem para mim, por favor, Eduardo. Aqui, ó, a passagem. E olhei, e eis um cavalo pálido. Chloros. Está vendo? Então, a tradução amarelo não existe amarelo. O cavalo é esverdeado. Isso é uma coisa importante da gente mostrar, porque a gente tem que prestar atenção nas traduções. Às vezes, por causa de uma tradução errada, as pessoas têm um entendimento equivocado. Isso não acontece só aqui, não. Vai ter várias passagens que eu vou mostrar para vocês o entendimento, para vocês poderem entender o que está querendo dizer. Tá? Volta lá de novo para o Apocalipse, por favor, Eduardo. Tá. Chamado morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Olha lá, agora está falando da espada. A grande espada está aqui no quarto selo. Ó. Pela fome, pela mortandade, que outras traduções é peste ou praga. Vocês estão vendo? Ó? E por meio das feras da terra. Então, aqui é o quarto selo. Eu posso dizer para vocês que o quarto selo já começou a se abrir? Sim. Infelizmente, já também. A gente vai ver isso como? A gente sabe que existem guerras matando. Não tem? A gente sabe que tem fome matando. Não tem? Tem peste matando. Não tem? E essa parte das bestas feras eu já explico. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que abriu-se o quarto selo, está no início, e ele começou também a se desenrolar. E ali está dizendo para nós que a terceira G do mundo vai matar muita gente, ela vai provocar mais pestes que vão matar muita gente, mais fome que vai matar muita gente. Então, a autoridade desse cavalo de morte é a quarta parte da terra. Então, vai morrer muita gente. Agora, não. Ele está se desenrolando. E, provavelmente, vai adentrar a tribulação ainda. Alguns selos, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles terminam aqui. Eles se finalizam aqui. O cumprimento deles está no quarto selo. Mas o quarto selo e o quinto e o sexto, eles vão adentrar. Vou explicar isso para vocês depois. A tribulação. Então, eles vão continuar se desenrolando ainda por um tempo. Mas já se iniciou. Vocês conseguem ver que isso já aconteceu, já começou a acontecer. Agora, esse por meio das feras da terra, também existe uma tradução aqui que está errada. Entendeu? Aqui, ó. Aqui está simples demais. O que a gente entende aqui com feras da terra? Animais. É isso que vocês entendem? Mas não é isso só que está querendo dizer aqui para nós. A tradução aqui está dizendo, no grego, no original grego, está falando assim, bestas feras da terra. Therions, eu vou mostrar para vocês a imagem. Que é a mesma palavra que é usada para chamar o anticristo. Therion, besta. É a mesma palavra. Então, ela é um pouquinho mais profundo do que só falar de animais. Certo? Põe para mim a imagem, Du, por favor. Aqui, ó. Aqui é interessante eu mostrar para vocês que dentro da palavra que eu já tinha falado, naquela passagem que a gente está lendo agora, fome, peste e tal, guerra, praga, tá vendo? Mortandade é praga, ó, a tradução aqui. Eu só anotei porque eu sabia que eu ia mostrar isso aqui, eu já ia mostrar os dois juntos, tá? Mas a gente está falando sobre bestas. Therion, besta. Então, é uma besta fera. Então, ele não está falando simplesmente de animais, ele está falando de bestas feras da terra. E o que seriam essas bestas feras da terra? Aí tem várias coisas que podem nos remeter a isso. Porque quando a gente analisa a peste, a fome e a guerra, a gente vê que elas são provocadas pelo homem. Certo? Eu falei para vocês de uma manipulação, de enfermidades, de remédios, que existe, gente, infelizmente existem. E eu falei para vocês também de rumores de guerras. Quem cria as guerras? Os homens. E quem cria a fome? Manipulando também, queimando, destruindo animais, colocando doenças e matando. Quem faz isso também? Os homens. Então, bestas feras da terra significa que o sistema do anticristo, que a Bíblia fala que ele já existe há muito tempo, ele já está funcionando, ele também já está causando mortes.
Entendeu? Existe também as mortes por animais? Sim, porque eu não sei se vocês perceberam também, que depois que começou, que virou aí esse 2019 para cá, que os animais também começaram a atacar as pessoas mais. Vocês perceberam isso? Eu não sei se você vê as notícias. Parece que também os animais também estão sendo... a Bíblia fala, né, que a natureza, ela espera a redenção. Ela espera a redenção ansiosamente. Por quê? Porque também ela é mexida com a mudança do clima, com a mudança das coisas. Os animais também sentem, gente. A pressão espiritual que nós sentimos, eles também sentem. Então, também está havendo uma revolta nos animais, também estão atacando mais as pessoas, mas não é só eles, entendeu? O sistema da besta fera, que é o anticristo, usando as suas bestas, né? A palavra é uma palavra meio grotesca, mas é uma realidade, para fazer com que exista mortes, destruição, entendeu? Eles criam. E é isso que a gente está vendo. Então, esse quarto selo já se abriu, já está se desenrolando, e ele vai provocar ainda muito mais mortes, como a gente vê ali. A quarta parte da terra vai ser destruída por esse selo. E eu creio que a gente não vai estar aqui para ver o final disso não, gente, em nome de Jesus. Entendeu? Porque a igreja do Senhor Jesus, se ela é poupada da carestia e da fome, ela é poupada de todo o resto. Né? Vamos continuar. Espera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa para me ler aqui a mais. Eu vou voltar aqui, eu vou mudar aqui, a gente já vai para o quinto selo, mas antes de chegar no quinto selo, eu não posso me esquecer, eu até escrevi ali. Essa parte também do quarto selo aqui das bestas feras da terra, também está dentro o quê? A perseguição. A perseguição que a igreja já sofre, que também vem de um sistema do diabo que trabalha para perseguir a igreja desde o princípio. Lembra que a gente começou lá no começo, dizendo que a igreja sofreu baixas, mortes, perseguição? As cartas falam sobre isso, né? Então, ainda hoje, a gente sabe que tem países de perseguição onde as pessoas são mortas. E isso também já aumentou e vai aumentar. Entendeu? A gente sabe que não só os cristãos, como o povo israelense, né, da religião judaica, são mirados. Por quê? Porque representam Deus na terra. E o diabo quer o quê? Fazer o quê com aqueles que são de Deus? Quer extinguir, quer tirar da terra. A palavra fala que ele vai, quando o anticristo ele dominar, ele vai simplesmente eliminar tudo que se chama Deus. Entendeu? E tudo que é objeto de culto. Por isso que eu falei que quando a religião do anticristo entrar, a gente não vai falar sobre isso hoje, está no capítulo 13, mas ele não vai usar a religião que a gente conhece. Porque tudo que se chama Deus e é objeto de culto, que não seja daquilo que ele quer, ele vai tirar. Mas a gente, quando estiver lá no capítulo 13, eu explico para vocês, né? Agora não. Então vamos lá, vamos para o quinto selo. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ler aqui, ó. Na última folha. Já vimos que os selos são abertos pelo Cordeiro, certo? Quem abre os selos é o Senhor Jesus, a gente já viu isso, né? E quem envia os acontecimentos dos selos, e principalmente dos 4 primeiros, é o próprio Deus. Agora, é verdade, eu não podia pular para o quinto selo antes de mostrar para vocês como esses selos, eles sim, é Deus quem manda, e eu vou mostrar para vocês mais uma vez que os selos são a praga, o primeiro selo, a guerra, né, que no caso a espada está linkada no segundo selo, a fome está linkada no terceiro selo, e o quarto, que é as bestas feras da terra. Quer ver? Abre para mim, por favor, Eduardo, Ezequiel 14. É do 12 ao 23, mas eu vou ler o 21 só, que já vai mostrar para vocês. Depois vocês leem com calma. Ezequiel 14, do versículo 12 ao 23. Põe no 21 para mim, por favor, Edu. Ezequiel 14, 21. Aqui, ó, presta atenção. Ó. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Onde é que a gente encontrou isso agora? Nos 4 selos, os primeiros 4 selos. O Cordeiro abriu, então é Deus quem envia. Então esses 4 maus juízos de Deus sempre foram usados por Deus. Desde o Antigo Testamento. Quando um povo se rebelava contra ele, principalmente o povo de Israel, que vivia fazendo besteira, se rebelando, né?
começavam bem, daqui a pouco eles estavam se desviando, indo para outros caminhos, fazendo aquilo que não devia. E Deus enviava o quê? Os 4 maus juízos dele para fazer com que o povo voltasse para ele. Então, por que está existindo, e vai existir ainda coisas piores que são os selos? Por quê? Porque Deus quer que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo e volte para ele. Então, esse juízo que Deus está enviando, que já começou, ele não é para destruição. Ele é por amor, porque se as pessoas não voltarem para ele, aí sim, elas vão perder a sua salvação e vão para a morte eterna. Entendeu? Então, Deus, ele dá aquela forçada de barra, porque a gente só corre para Jesus quando? O calo aperta. Não é assim? O calo apertou, todo mundo corre para Jesus. O povo de Israel, gente, era assim, ó. E Deus enviava isso, ó, contra Jerusalém, para eliminar delas os homens e os animais. Ele fazia isso. Ele sempre usou essas coisas. Ele dava um aviso, dava 2, mandava os profetas. Olha, vocês estão indo para o caminho errado, volta. Ó. A pessoa não voltava, o povo não voltava, queria fazer a coisa errada. Aí ele apertava e ele mandava os 4 maus juízos dele. Então, quando alguém disser para vocês, o cavaleiro branco é o anticristo, vocês vão dizer, não, a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que é a peste. Então, eu estou mostrando para vocês, por A mais B, que os 4 primeiros selos, eles são exatamente aquilo que Deus envia. Por isso o Cordeiro abriu. Para que, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, que é justamente o tempo já da tribulação, onde a igreja vai ter sido tirada, que as pessoas possam se voltar para eles. Antes disso. Deus, ele nos ama, ele ama as pessoas, e ele quer que as pessoas se voltem para ele. Porque não tem como ele salvar se a pessoa não se render para ele. Tem como? A gente que tem filhos, né, sabe? A gente ensina os nossos filhos, não ensina? Faz isso, faz aquilo outro. Mas e se eles quiserem ir pelo caminho torto? Tem como a gente impedir eles escolher os frutos? A gente pode amar, a gente pode ensinar, mas a gente vai impedir um filho que vai lá e se coloca no mundo do crime de colher os frutos daquilo que ele planta? Não vamos impedir, por mais que a gente queira. Deus é a mesma coisa, não é Deus que provoca o mal, é o ser humano que provoca o mal. E Deus, por mais que ele queira, ele não vai impedir que a pessoa colhe o que ela planta. Entendeu? Então, eu gosto de enfatizar isso, porque muitas vezes a pessoa fala, meu Deus, que Deus mau, está mandando juízo, vai matar as pessoas. Não. As pessoas que morrerem vão ser aquelas que escolheram isso. As pessoas que perderem a salvação vão ser aquelas que escolheram isso. Entendeu? Porque ele nos dá toda a oportunidade. Né? Como estava lá na carta, aquela que eu falei para vocês, que era a carta dos mornos, que Deus ele fala para as pessoas se arrependerem e voltarem para ele. Ele sempre chama, ele sempre bate a porta do coração. Botaram ele para fora, ele vai bater na porta do coração, para que as pessoas abram de novo. Se elas vão abrir ou não, a decisão é delas, né? Não é nossa. Tá, então vamos lá, agora a gente vai continuar, a gente vai para o 5º selo. Agora a gente vai para o 5º selo. Vamos lá. Tem aqui os versículos 24, que eu já li semana passada, que está mostrando exatamente como os selos e o capítulo 24 estão ligados, mas vocês podem ler isso depois, porque eu já li, né? Eu coloquei aqui porque eu precisava marcar. Vamos para o 5º selo, vamos lá. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O que a gente está vendo aqui? Que debaixo do altar de Deus, isso significa que eles estavam lá no céu, estavam as almas. Então, almas são pessoas que morreram. Morreram e foram para a glória, estão no paraíso. Entendeu? Estão lá com Jesus, né? Estão lá com Deus, olha lá. Só que eles estavam fazendo o quê? Eles tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então, não eram mortos que morreram simplesmente, desde o início da igreja, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas serviram Jesus e muitas pessoas morreram. Né? Mas esses aqui são mortos específicos, são mortos que morreram pela perseguição. É aquilo que eu estava falando para vocês do 4º selo, que a perseguição ela já existe e ela também vai aumentar. E ela vai gerar mais mortes dentro do 5º selo. Certo? Vamos continuar lendo que eu vou explicar para vocês. Pode passar no outro, por favor. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então, eles estavam cobrando o Senhor. E aí, Senhor, quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? Mataram a gente, olha lá.
Os que habitam sobre a terra, que são aqueles que causam as mortes e a perseguição, nos mataram. O Senhor não vai nos vingar? Né? Alguma coisa estava acontecendo no céu para eles se manifestarem desse jeito. Porque já morto que morreu perseguido tem desde o princípio da igreja. Quem foi o primeiro morto que morreu por causa da perseguição? Vamos ver se vocês sabem. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão, que morreu apedrejado. Lá no início da igreja, Estevão foi o primeiro mártir. Ele estava falando de Jesus, lá no início da igreja, e ele morreu apedrejado. E ele viu os céus abertos enquanto estava sendo apedrejado. Vocês sabem dessa passagem, né? Vocês só não ligaram o nome à pessoa, né? Então, o primeiro mártir. Então, por que eles estavam aqui cobrando a Deus? Alguma coisa estava acontecendo, né? Esse selo já se abriu? Também já se abriu. Está acontecendo mais mortes? Não. Esse acontecimento aqui. Mas as mortes e a perseguição também têm aumentado. Então, a gente pode dizer que esse selo já está começando também a se desenrolar de uma forma mais profunda, dentro deste último tempo. Certo? Vai aumentar? Vai também aumentar. A gente vai ver isso agora, prosseguindo a leitura. Pode passar o outro, Eduardo, por favor. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, vai ter mais morto, certo? Vai ter mais, ela está dizendo ali para nós que vai ter mais. Mas por que eles estavam recebendo uma vestidura branca? Bem naquele momento, eles já não estavam mortos? Já não eram almas? Já não estavam no céu? O pessoal não diz que a pessoa lá no céu já está de branco? Então, o que significa essas vestiduras brancas que eles estavam recebendo? A gente estudou sobre isso nas duas primeiras aulas. A aula passada, então, a gente falou sobre isso. O que significa as vestes brancas? Vocês estavam aqui mesmo na semana passada? Vocês têm certeza? A gente falou sobre isso, gente. Vestes brancas, vestes de salvação. Quem vai receber as vestes brancas no momento que estiver sendo salvo? Arrebatados. Quem vai ser? A igreja. Vocês estão aqui? Fala oi. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Vestes brancas. A gente leu isso aonde? Apocalipse 3:5. Põe para mim lá, Edu, para ver se eles lembram. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a veste branca, ela representa a salvação e os arrebatados. Então, naquele momento ali, estava acontecendo algum reboliço no céu, porque eles falaram, Senhor, o Senhor não vai vingar a nossa morte? E Deus falou para ele, espera aí. Aguenta firme aí, eu vou dar para vocês as vestes brancas. E por que ele estava dando as vestes brancas para eles? A gente vai continuar. Põe para mim Apocalipse 7:9. 7:9. Depois dessas coisas, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então, vestiduras brancas e com palmas nas mãos, quem era esse aí? Esses. Você não pode, fica quietinho aí. A igreja arrebatada diante do Senhor. A gente vai chegar aí, eu vou explicar para vocês, porque também existem algumas controvérsias de traduções, que muitos dizem que essa não é a igreja, gente, mas está vestido de vestiduras brancas, está diante do Senhor, é de todos os povos, olha lá, tribos, povos, línguas e nações, estavam de pé diante do trono e tinham palmas nas mãos. Tudo ali é a representação da igreja. Ó, receber vestes brancas de salvação naquele momento está ligando os acontecimentos ao arrebatamento da igreja, certo? Vai para 1 Tessalonicenses 4,16, Edu. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A gente acho que achou aqui o que estava acontecendo lá no céu. Estavam mortos,
Eram almas, estavam diante do Senhor e eles estavam recebendo o quê? Vestiduras brancas. Então, era o momento do arrebatamento da igreja. Mas lá do céu para a terra. Estava falando daqui dos mortos, não estava falando dos vivos. E eles estavam recebendo vestiduras brancas. Por quê? Porque a palavra nos diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, estava tendo a ordem deles serem ressuscitados. Eles estavam recebendo as vestes brancas. Eles estavam sendo ressuscitados. Para quê? Porque ali diz para nós, passa no outro, Edu. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, os mortos ressuscitam, aí a igreja, os vivos também vão ser os dois arrebatados ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles são almas lá no céu. Almas. Alma tem corpo? Mas a igreja vai ser arrebatada nos seus corpos. Os corpos físicos que nós estamos aqui, eles vão ser transformados. Mas os mortos estão sem corpo, então eles têm que voltar e ressuscitar. Para junto com os vivos receber, vão estar nos corpos deles físicos, que eles vão ressuscitar, a gente nos nossos corpos físicos, que estamos vivos, e todos juntos subindo, sendo transformados nos corpos glorificados. Então Deus, ele é justo, ele não vai passar ninguém na frente de ninguém. Vai todo mundo junto. Mas eles já estão no céu, mas eles não têm corpos glorificados. Eles não foram arrebatados, eles estão em almas. Como é isso? Não sei porque eu não fui lá, mas eles são almas. É o que está dizendo aqui. Aí como vai ser com os corpos? Também ainda não cheguei lá, mas a gente vai subir com corpos. Corpos glorificados. A carne e o sangue vai ser transformada. Transformada em quê? Em corpo glorificado. Jesus não estava em corpo glorificado lá no início do Apocalipse? A gente não leu? Jesus com cabelo branco, brilhando, com vestes brancas. Não era Jesus glorificado? Então, nós vamos ter corpos parecidos. Obviamente, não vamos chegar nos pés de Jesus, né? Mas vamos ser parecidos. Então, nós vamos ter corpos glorificados. Mas vamos ter corpos. E as almas não têm corpo. O corpo deles ficou aqui na terra. Então, eles têm que voltar e ressuscitar. Então, vai acontecer um rebuliço nessa terra. Pense. O povo ressuscitando para o arrebatamento da igreja, né? Então tá, volta lá, por favor, Eduardo, para Apocalipse, para a gente continuar lendo. Não lembro no versículo que eu parei. Eu sei que é então a cada um deles foi dado e falou que se repousassem. Tá, pode pular. Vamos ver o outro. Não, aí já é o sexto, volta. Volta para lá. Então aqui, ó. Eles estavam recebendo vestes brancas porque eles estavam sendo o quê? Ressuscitados. Mas aqui está dizendo para nós que vai continuar acontecendo mártires. E esses mártires, eles vão acontecer quando? Aquele povo lá já ressuscitou. Aconteceu o arrebatamento. Então, dentro da tribulação, o quinto selo também continua se desenrolando. Mais mártires vão acontecer ainda dentro do período da tribulação. Pessoas vão ser mortas por amor de Jesus dentro da tribulação. Só que não vão ser mais a igreja, porque o nome igreja não vai ser mais usado. Dentro do período da tribulação, aqueles que se converterem, aqueles que ficarem para trás e tomarem vergonha só depois que Jesus já arrebatar a igreja, porque muitos vão ficar aqui, infelizmente, eles vão ser chamados de santos da tribulação, ou separados para Deus dentro da tribulação, certo? Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei, a gente chegou no final da nossa aula. Já foi mais tranquila, a senhora achou? Tá? Eu agradeço a todos que me assistiram também pela internet. Fiquem com Deus